Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. No vídeo de hoje eu trouxe uma análise da geopolítica no Mundial. Eu vou fazer comparação a algumas situações e no fim de tudo dar uma conclusão que é o que tem acontecido aqui no meu canal. Começamos então sobre a recente informação que saiu nas redes sociais sobre o Reino da Arábia Saudita ter dito que a sua bandeira não podia chegar ao chão ou tocar no chão, porque todas as escritas que contém na sua bandeira representam uma divindade, representam uma superioridade na qual não podem ser remetidas ou não podem ser colocadas no chão. Estados Unidos cumpriu isso no Mundial de Clubes, no futebol, no Mundial de Seleções, e ergueu a bandeira, não deixou-a tocar no chão, o que declarou um respeito ao Reino da Arábia Saudita. Como é que isto se enquadra na geopolítica do Mundial? Tem havido demasiadas controvérsias no Mundial, em que certas seleções, quando chegam, são revistadas, passam por certos meios de perícia de segurança e que tem saído nas redes sociais que certas seleções não têm sofrido esse tipo de perícias na sua chegada, mas essa perícia de segurança que os Estados Unidos têm imputido em algumas seleções passa por uma imposição do presidente Donald Trump para as outras nações. Passa por uma imposição fora da política, mas que também engloba a política, de dizer que aqui é nos Estados Unidos, aqui vocês cumprirão essas regras, aqui vocês farão o que eu disser e aqui vocês seguirão conforme eu medir cada regra. É basicamente, como se diz em termos mais pesados, pegar o pau e colocar na mesa e mandar medir. É uma dessas maneiras que os Estados Unidos têm utilizado a visibilidade do Mundial para colocar a sua representatividade no mundo e colocar-se como o primeiro país no mundo. Já há pessoas a compararem, não é uma notícia que os meios de mídia pensem por si só. Existem mídias que lançam uma certa notícia para que os outros criem um alvoroço dentro dessa notícia. É como se alguém criasse uma fake news, claro que não é uma fake news, mas uma comparação muito distante para que os outros mídias pegassem nisso e criassem uma notícia a partir disso. E essa notícia foi que no Mundial de 2018 na Rússia, todos os países tiveram a liberdade total, conseguiram entrar e não houve nenhuma contradição quanto a vistos, quanto a segurança e tudo mais. E o Mundial correu perfeitamente e o Putin, que era considerado um presidente tirano ou muitas outras coisas, deixou isso acontecer normalmente. Já o Donald Trump não deixou, claro, criou-se essa teoria para que se fizesse uma comparação ao atual procedimento de segurança do presidente Donald Trump. E claro, essa notícia foi imposta pelos mídias americanos para que ressurgisse nos outros mídias internacionais e repercutisse assim como realmente aconteceu. Para quem não sabe, muitas notícias não saem principalmente dos órgãos principais. São notícias criadas por pessoas que já estão prontas para criar essas notícias e criar um certo alvoroço para um certo fim. E realmente aconteceu, essa notícia saiu e tem continuado a haver as mesmas situações de segurança e tudo mais, e que não vai parar e que eu acho correto continuar a acontecer, já que os Estados Unidos é um país do primeiro mundo e deve ter todo o cuidado possível, devido também aos acontecimentos recentes das guerras e tudo mais. Outra contradição é o Irão, que não tem conseguido se basear nos Estados Unidos devido às guerras que têm com os Estados Unidos e tudo mais, e os jogadores têm que estar num outro país diferente e depois movimentar-se para uma outra zona para poder assim jogar, e o que tem sido cansativo para a própria seleção. Não há como, deixa-me colocar aqui por base, não há como um país simplesmente deixar de lado tudo o que acontece politicamente e geograficamente com um outro país e ausentar-se disso ou deixar passar essa situação só porque existe um campeonato de seleções mundial, só porque existe uma festividade, só porque existe uma celebração, só porque existe um evento especial que claramente todo mundo vai estar de olhos. E é também nesses momentos que todo mundo está de olhos que aproveita-se as fragilidades de segurança para receber um ataque, para receber um ataque.
E os Estados Unidos está a premeditar essas situações de forma que não chegue, não aconteça nada desse jeito, para que não aconteça nada de acordo com essas situações. E aquilo que eu disse no princípio sobre a bandeira ser erguida, enquanto os Estados Unidos já tinha atacado as zonas próximas ao Estreito de Hormuz, que estava fechado, ao facto daquela bandeira ter sido erguida foi um dos motivos pela qual Donald Trump reuniu-se com o rei da Arábia Saudita para fazer as pazes e finalmente abrir novamente o Estreito de Hormuz. Isso tem sido basicamente uma demonstração, um show do presidente Donald Trump a retratar tudo que eu sou o princípio, sou o meio e sou o fim. E consigo lidar com todas essas situações de uma maneira tão fácil porque eu sou o país número 1 no mundo. Basicamente, tudo isso tem sido uma demonstração de show. Esse acolhimento do Mundial nos Estados Unidos não foi basicamente ou propositalmente para que o povo ficasse feliz ou para que o povo tivesse a experiência de viver o Mundial, já que os Estados Unidos não é um país totalmente apoiante do Mundial, embora os estádios também não estejam cheios como vocês conseguem visivelmente ver. Um jogo ou outro é que vende mais bilhetes do que os outros, mas os jogos que são mais fracos não têm tanta visibilidade como aconteceu no Qatar, que o povo de camada baixa conseguiu encher os estádios. Aqueles que são trabalhadores no Qatar, os indianos, paquistaneses, Bangladesh e tudo mais, eram o povo que enchiam os estádios desses jogos mais pequenos por causa dos bilhetes mais acessíveis. Já nos Estados Unidos não tem acontecido porque não há uma facilidade de entrada nos países para que preencham esses estádios. Certamente esse Mundial não será lucrativo nem para a FIFA, nem para os Estados Unidos, nem para o Canadá, nem para o México, não. Se calhar até para o México, porque o Canadá também já tem alguns problemas de visto com alguns jogadores. Tem acontecido muito com o Payne, que é um dos jogadores que não tem conseguido adquirir o visto e já foi recusado 2 vezes, ou seja, se calhar não vai participar nos jogos em que acontecerão no Canadá, o que acaba por ser mas uma tristeza, sendo o Canadá um dos países que supostamente também era um bocadinho mais deliberal com relação ao México. Claramente que no México todo mundo vai entrar, o México não existe, não tem essa pretensão de restrição quanto a esse evento grande que é o Mundial, mas nas outras situações tem acontecido bastante. Espero que vocês tenham gostado, se concordarem, se não concordarem, e se foi uma novidade para vocês toda essa conclusão sobre o pensamento que eu trouxe da geopolítica do Mundial. Deixem nos comentários, não se esqueçam de deixar o like, é muito importante para mim que vocês deixem o like e comentem bastante. Não se esqueçam também de subscrever o canal e estamos todos atentos ao Mundial. Digam também quem é que vocês estão a apoiar nesse Mundial. Parabéns ao Cabo Verde pela força que teve contra a Espanha, manteve-se firme, embora não tenha sido um jogo 50-50, mas conseguiu manter-se firme e ganhar o empate diante da seleção espanhola. Estamos juntos todos, muito obrigado, esse foi mais um vídeo.